de novembro de 2016. Galo sofre, busca empate e vai à decisão da Copa do Brasil. Treinador Marcelo Oliveira chega à quinta final do torneio em 6 anos. Grêmio e Cruzeiro não saem do zero e resultado coloca o tricolor na 8ª final da competição. Chapecoense busca empate com o time do Papa na Argentina e decidirá em casa a vaga na final da Sul-Americana. Jô volta ao Corinthians 11 anos depois e diz se sentir em casa. São Paulo segue preparação para o clássico contra o Corinthians e meio-campista Cueva relembra o gol marcado no primeiro turno. Mulheres com tudo no futebol. Emily Lima fala pela primeira vez como técnica na seleção. E Marta é indicada de novo ao prêmio de melhor jogadora do mundo. E ainda, as notícias de Palmeiras e Santos. Valeu! Olá! Boa noite! Estamos juntos no Gazeta Esportiva. Rogerinho, vem cá. Após os 180 minutos, Atlético Mineiro e Grêmio levaram a melhor e vão fazer a final da Copa do Brasil. Primeiro, nós vamos falar do Galo, que sofreu o maior sufoco do Internacional, ficou 2 vezes em desvantagem no placar. E num jogo cheio de alternativas, os atacantes Robinho e Lucas Prato foram decisivos para garantir o empate em 2-2. Veja como foi. Após a derrota por 2-1 no Beira-Rio, o Internacional foi com tudo para cima do Atlético Mineiro e abriu a contagem no Independência com Ailon. O empate do Galo saiu deste chute firme de Robinho, 1-1. Ainda no primeiro tempo, Vitor dominou errado o recuo de Eraso e deu um belo presente para Anderson recolocar o Colorado na frente, 2-1. Depois do intervalo, Robinho tocou para Lucas Prato bater de pé esquerdo e definir o placar. Atlético Mineiro, finalista da Copa do Brasil, 2, Internacional também 2. Foi no sufoco porque o Internacional jogou muito hoje. A gente estava até comentando ali, em tom de brincadeira naturalmente, se o Internacional tivesse jogado sempre assim no Campeonato Brasileiro, ele estaria numa posição bem diferente. Eles jogaram bem em todos os aspectos, marcaram bem, usaram muito o nosso erro, né, para o contra-ataque. Essa equipe aí escalada, ela tinha velocidade, uma bola parada muito perigosa e... somado a isso, um pouco de infelicidade individual no jogo, que mudou em determinado momento e deu força para o adversário. O Marcelo foi feliz na declaração dele, porque tanto o jogo lá de Porto Alegre quanto esse aqui, o Internacional merecia ter ganhado. Errou no jogo de lá, se nós tivéssemos empatado o jogo lá com esse empate aqui, o Internacional tinha passado, né? Então acho que ele foi muito feliz. O Marcelo sempre é muito coerente, né? Nós nos damos muito bem, já desde o tempo que eu trabalhei aqui no Atlético. Então está de parabéns pela declaração. Acho que é um clássico do futebol brasileiro, foi muito bem. O Internacional não cai de pé, não. O Internacional é isso aí, no mínimo isso. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e eu concordo com os 2 treinadores. O Marcelo realmente foi muito coerente, o Atlético Mineiro. Me surpreendeu essa dificuldade com o Internacional jogando em casa, até porque o Internacional também estava com um time reserva, com um time misto. De qualquer forma, o Atlético conseguiu a vaga, o que mostra a competência do Marcelo, que além de coerente, também é competente. É a 5ª final de Copa do Brasil que ele participa. Técnico bicampeão brasileiro. Ora, são números inquestionáveis. Acho que 6 ou 7 anos. 6, 7 anos. São números inquestionáveis, que mostram que ele tem qualidade. Então, as pessoas que costumam avaliar alguém só pelo resultado e não pelo desempenho, quando ele esteve no Palmeiras e o Palmeiras não estava muito bem, não, o treinador é fraco, não é bom treinador. Está aí a prova, ninguém consegue chegar a 5 finais de Copa do Brasil por acaso. Tampouco ganhar o Campeonato Brasileiro por pontos corridos por acaso. Ele tem o mérito dele, tem a competência dele. Embora o Atlético Mineiro realmente não tenha jogado tão bem nas últimas partidas. E o Celso Roth foi feliz ao destacar a coerência, né, do Marcelo Oliveira. O Internacional, não, na verdade não era isso que eu ia dizer. Ele está certo também em dizer que o Internacional sai de cabeça erguida. Porque mesmo sem a força máxima, por priorizar o Campeonato Brasileiro, que eu achava desnecessário, a não ser que o Departamento de Fisiologia definisse isso. Mas o Internacional eliminou o Santos dessa forma e complicou a vida do Atlético Mineiro. Sim, teve a falha do Vitor? Teve. Mas o Internacional teve o mérito de buscar um resultado 2-2 jogando em BH. Não é para qualquer um, não. O Internacional mostrou a sua força.
Ocorre o seguinte, esse time do Internacional, embora seja um mistão, não dá muito, no caso do Internacional, saber quem é titular, quem não é, sabe como é? Porque jogava, e também ele acabou utilizando, o Valdívia boa parte da partida, do jogo, depois entrou com o Sacha, né? O Sacha. E, enfim, ele conseguiu jogar melhor que o Atlético, mas isso se dá por conta não tanto da tática, técnica, etc. e tal. Isso eu acho que é mais no plano do emocional. O Internacional tinha perdido o jogo em casa e estava praticamente desclassificado. Ele foi para lá com a alma leve, enquanto o Atlético não. Tinha obrigação, né? Tinha obrigação de se classificar. E toma um gol logo aos 16, 26 minutos de partida. Começa a ficar mais tenso, as pernas pesam e tal. E não gostei do Atlético, não tenho gostado do Atlético. O Atlético tem bola para jogar muito mais do que está jogando. E continua dependendo demais do Robinho. Porque, embora o Robinho não tenha, vamos dizer, tido uma participação muito acima dos demais durante o jogo todo, quer dizer, ele participou pouco da partida, mas ele foi decisivo no gol e no passe. É o maior artilheiro do Brasil neste momento, com 25 gols no ano. Meu Deus do céu! O que é que os caras ainda querem mais desse rapaz? Ele dá show, faz gol, dá passe. Esse cara tinha que estar na seleção brasileira. E, aliás, na seleção brasileira ele sempre jogou bem. É um daqueles raros casos de jogador que no clube pode não estar bem, na seleção joga. O Garrincha, por exemplo, e tal. Não estou comparando o Robinho com o Garrincha, viu? Não. Vocês que gostam dele. Mas comparar com o Neymar, por exemplo, em termos de performance, ele tem sido muito mais presente. Né? Agora, então, mas deu o que tinha que dar mesmo, era um Atlético. Lógico. Bom, com o apoio de mais de 50 mil torcedores, o Grêmio empatou com o Cruzeiro em 0-0 e, como havia vencido a primeira partida por 2-0, garantiu pela 8ª vez o direito de disputar uma final da competição. Mano Menezes e Renato Gaúcho falaram do confronto que reuniu os dois maiores campeões da Copa do Brasil com 4 títulos cada um. Eu acho que o mais importante de tudo foi que o Grêmio conseguiu o objetivo dele, que era de chegarmos à final. Sabíamos que iríamos encontrar um adversário difícil pela frente, que foi o Cruzeiro, que valorizou muito a nossa classificação hoje. O Mano armou muito bem a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro jogou muito bem hoje, só que o Grêmio jogou 180 minutos na competição e o Cruzeiro só jogou 90. Hoje o primeiro passo era conseguirmos a classificação, nós conseguimos. Então, eu gosto de fazer muitos pedidos para o meu grupo. Hoje eu não fiz pedido nenhum. Eu dei uma ordem para eles, que eles estavam proibidos de decepcionar o nosso torcedor e de decepcionar seus familiares quando eles chegassem em casa. Eles estavam proibidos disso. E proibidos de entrarem no vestiário sem a nossa classificação. Durante 30 minutos do jogo do Mineirão, dos 15 aos 45, a gente não conseguiu ser a equipe que a gente é. O Grêmio nos dominou naqueles 30 minutos, né, de primeiro tempo em Belo Horizonte, fez 1-0 e abriu uma vantagem de 2-0 que sabemos nós seria difícil ser desmanchada aqui em Porto Alegre. A gente, quando enfrenta uma semifinal, sabe que ou você ganha e segue para a final ou você perde. Mas quando se perde, tem que se perder a vaga da maneira como nós jogamos hoje. E não como jogamos aqueles 30 minutos do primeiro tempo lá em Belo Horizonte. A postura, né, dos dois treinadores, o Mano com uma certa elegância, uma certa coerência. O Renato é aquela coisa, faço, aconteço, mando, ordenei, blá, blá, blá.
Quando a coisa funciona, tá tudo certo, né? Dá para cantar de galo. Aliás, vai ter que cantar de galo contra o galo. Mas eu vou te falar uma coisa, Alberto Helena. Eu acho que o time por time, o Atlético é melhor que o Grêmio. Mas não sei, tá me cheirando o Grêmio campeão, sabia? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O meio de campo, que é o setor, do meu ponto de vista, cerebral, nobre, né? Num time de futebol, o do Grêmio é melhor. Tem Douglas também, né? Douglas, Maicon, Wallace, esses três, e o Atlético está jogando muito com 3 volantes. Nesse caso aí, nessa formação, é um volante só, o Wallace. O Maicon é meia e o Douglas é um meia. E tem o Luan aqui, que ainda faz a diferença lá na frente. Exatamente. Então eu não sei não, viu? Eu não defino desde já o Atlético como favorito. Embora tenha mais elenco. Isso ele tem. E o juiz relatou lá na súmula que a filha do Renato Gaúcho entrou em campo, vocês viram isso? Sim, tirou uma foto do pai. Tirou uma foto com o pai, abraçou o pai, a filha dele que é muito bonita tal, e agora vai ser julgado por isso, Renato Gaúcho. Sua filha não deveria ter entrado em campo. Aliás, tem uma galeria de fotos show lá no site gazetesportiva.com. Não tem mais o que fazer. O povo não tem o que fazer, ela não pode ficar no banco. Meu Deus do céu. A menina é um colírio para os jogadores. Seguindo essa linha de raciocínio, se o STJD agora está punindo o setor do estádio, será que eles vão deixar o banco vazio? O banco. O banco vazio? Não pode colocar. Bom, e proibir a moça de sair à noite. É um colírio para os jogadores, por isso que o Grêmio ganhou. Tá lá, Douglas que o diga. Foi flagrado. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Vem aqui, Rogerinho. Quem será o campeão da Copa do Brasil? Atlético Mineiro ou Grêmio? Acesse o site. Olha, eu vou votar no Grêmio, porque eu torço pro Grêmio lá no Sul. Eu tive um namorado que era torcedor do Grêmio, me deu uma camisa, eu tinha 15 anos, tenho até hoje a camisa guardada. Começou... Namorado não, foi uma paixão. Ricardo. Já percebi que na enquete, quanto mais você fala, mais você se complica. Eu sempre me atrapalho, esqueçam isso, já paga essa parte toda, vai. Já vi que o Celso não gostou muito disso. O Celso ficou com ciúme, ele é muito ciumento. Grêmio, eu também, eu falei primeiro. Mas Alberto Helena Júnior, vamos falar com o mestre agora, o mestre. Grêmio ou Atlético? É o que eu disse, né? Não dá para prever, mas enfim... Palpitezinho, Grêmio. Então, tá. A Chapecoense justificou o apelido de Chape Terror que a torcida deu ao time. Pela partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, o Verdão do Oeste saiu atrás, mas foi buscar um empate contra o São Lourenço na Argentina e tem tudo para conseguir a vaga na decisão jogando na Arena Condá. Vamos tirar o chapéu, né? Aquele quadro tem que tirar. Poxa vida, belo resultado conquistado, empatar lá na Argentina. Não é para qualquer um, ainda mais depois de começar perdendo. E a Chapecoense tem jogado muito bem, tanto na Copa Sul-Americana como no Campeonato Brasileiro. E não teve essa de poupar jogador, não. Veio com um time principal contra o Corinthians e complicou a vida do Corinthians aqui em Itaquera também. Exatamente. Isso se deve muito à presença desse técnico que é muito subestimado no futebol brasileiro, que é o Caio Júnior. É um rapaz inteligente, interessado, ele acompanha tudo sobre o futebol, tem boas ideias. Pena que o pessoal não goste, né? Porque não é aqueles pirotécnicos, né? Ele é um técnico de futebol. Mas está lá fazendo suas pirotecnias também. Não tem como, né? Empatar na Argentina para comemorar. É digno de comemoração. É verdade. O UEFA Champions League, 2 favoritos ao título, não estão tendo vida fácil na competição. No grupo H, o Sevilha deixou a poderosa Juventus para trás. E no grupo F, o Borussia Dortmund fez a parte dele e contou com um tropeço do Real Madrid para liderar a chave. Espetáculo, Liga dos Campeões, né? Eu acho... Bom, é o principal torneio de clubes do mundo, não dá nem o que se discutir. Agora, vale a gente também fazer uma reverência ao Ganso, que foi reverenciado pela imprensa espanhola para essa estreia dele ali na Liga dos Campeões da Europa, pela visão de jogo, a capacidade de ver os jogadores se deslocarem por entre os zagueiros. A imprensa espanhola se derramou em elogios ao Ganso. Mágico.
dizendo que é um recital de passes, né? Que é um gênio, que é um jogador que na proximidade da área mete passes mágicos e tal, surpreendendo os adversários e dando a bola em condições para o companheiro fazer gol. Quer dizer, está falando que a gente sabe, a gente não, eu sei, né? Pelo menos eu, porque há muito Sou testemunha que sempre foi um defensor do futebol do Brasil. Não, o cara é craque, meu Deus do céu. A gente sabe jogar demais futebol. O que ele vê, o Muricy certa vez me contou, quando ele dirigiu o Santos, que dentro do campo, durante o treinamento, falou, olha, o cara vê o que eu não vejo. E o Muricy é um tremendo técnico e foi um magnífico jogador de futebol. Ele vê o que eu não vejo. Me fez lembrar, uma vez, o Rubens Minelli, a propósito do Sócrates, que disse a mesma coisa. O Ganso é espetacular, no sentido literal da palavra. Quer dizer, ele cria o espetáculo. Sabe? Ele é um criador de espetáculo. Não pode abrir mão de um jogador desse. Tem um time do mundo. Mas ele não marca. Mas ele... Ora, marcar tem mais 10 lá para fazer isso. Sabe? Também não dá. Agora, para fazer o que ele faz, nem juntando os 10 fazem. Essa que é o fato. Outra coisa, o Real, hein? Eu vi o jogo, o Real passou um aperto desgraçado para empatar esse jogo com o Legia, que está sexto colocado no campeonato polonês. E uma das razões que tem sido atribuída também pela imprensa espanhola é a ausência do Casemiro, que desequilibrou o meio de campo do Real, sobretudo com a ausência do Modric, né, que foi substituído pelo Kovacic, que fez esse gol aí, mas o Real não está legal, hein? O Cristiano Ronaldo não está jogando bem há muito tempo. Está fazendo gol e tal, mas não está jogando bem. O Bale é o que está segurando as pontas. Ontem ele entrou com o Benzema como camisa 10, quer dizer, como ponta de lança, meia ponta de lança, com o Morata de centroavante. O Morata, um jogador, é aquele goleador que se tiver um dia bom, mas se não contribui muito com o time. E engraçado que a rapaziada que está comentando o jogo se espantou com o fato do Benzema jogar nessa posição. Pois ele fez o nome dele no Lyon jogando com a camisa 10, como meia ponta de lança, não como centroavante. Claro. Ele passou a ser centroavante no Real. Mas, enfim, o Real está numa... Não é uma situação crítica, mas está numa situação incômoda, sabe? Luz amarela. Né? Só sobre o Ganso ainda tem um fato que a gente também não pode considerar, futebol com bola no pé, claro, a gente sabe que ele tem, mas tem um outro lado também que eu acho importante para ele poder jogar melhor do que ele estava jogando por aqui, motivação, que ele queria muito jogar no futebol europeu, ele surgiu com o Neymar, na época do Santos eu achava até melhor que o Neymar, mais importante para o Santos que o Neymar. E aí imaginava ele com a camisa 10 da seleção, já na Copa da África do Sul, jurava que ele seria titular absoluto da seleção na Copa de 2014. Sobretudo que não tinha um jogador com esse estilo, não estou nem falando dessa capacidade. E aí acabou não acontecendo, então acho que tudo isso também ajudou a desmotivá-lo, demorou para acontecer essa chance. Aí exato. Ele sofreu. E aí é que aqui no Brasil, os caras ficam com essa mania de cara tem que comer grama. Só pensa naquilo. Os caras só pensam naquilo. Tem que correr, dar porrada. A torcida do São Paulo não aplaudia o Álvaro Pereira lá, porque ele dava carrinho, arrancava grama e jogava a bola para a lateral. Fez um gol contra. Meu Deus do céu. A propósito sobre essa questão de alma, eu vi estava vendo hoje no site um post do Douglas respondendo a um torcedor que falou assim, você tem que deixar a alma em campo. Ele falou, se você quer alma, vai num centro espírita. Vai no cemitério, né? Bom, vamos falar de seleção brasileira feminina de futebol aqui no Gazeta Esportiva. Olha que legal, hoje a nova técnica, nem vou mudar de câmera que é para mostrar aqui, ó. A nova técnica da equipe principal, Emily Lima, foi apresentada na sede da CBF no Rio de Janeiro.
Nesta quinta-feira foi apresentada no Rio de Janeiro a nova técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Emily Lima, ex-jogadora com passagem pelo futebol europeu, foi vice-campeã da última edição da Copa do Brasil comandando o São José e chega quebrando um tabu. Ela é a primeira mulher a dirigir a equipe principal do Brasil. A cultura do nosso país ela é machista, mas a gente está quebrando essa barreira. Eu vou valorizar muito o que o presidente está fazendo, ter muita coragem de colocar uma mulher à frente de uma seleção principal, e eu tenho essa grande responsabilidade junto com toda a minha equipe que vai estar do meu lado, para que a gente possa ir quebrando isso aos poucos. O primeiro teste com Emily comandando a equipe no banco de reservas será o Torneio Internacional de Manaus, em dezembro. Mas o desafio inicial da nova treinadora será promover uma reformulação no futebol feminino, tanto na parte tática como na escalação da equipe. Eu venho para cá com uma missão de fazer tudo diferente do que eu vivi durante 25 anos no futebol. Então eu vou trazer o de melhor e o mais moderno para a CBF. É claro que eu tenho que pensar muito bem o modelo de jogo que eu vou utilizar. Dentro disso, eu vou procurar fazer um jogo bastante ofensivo. A princípio, a minha ideia é sim trabalhar com 2 linhas de 4, que eu acredito que para se adaptar é muito mais rápido do que a gente começar a inventar um monte de coisa e acabar não tendo um padrão definido. Isso sem a posse de bola, mas com a posse de bola a gente vai transformar isso num 4-3-3. Então, é modernizar ao máximo que eu conseguir dentro das peças que nós vamos convocar e dessa renovação que a gente vai precisar fazer. Eu ainda acredito que a Marta consiga ficar nesse ciclo de 4 anos, esse ciclo olímpico, e a Cristiane também. Eu ainda apostaria, e eu a conheço há muitos anos, que a Formiga aguentaria também. Porque há 20 anos atrás eu comecei a jogar com ela e ela continua jogando da mesma maneira. Eu acredito muito nessas meninas mais novas que estão vindo, trabalhei com algumas delas. Então, assim, é apostar na renovação, sim, mas com cautela, com calma. E como a receita deu certo com Rogério Micali nos Jogos Olímpicos, Emily também quer o apoio do técnico da seleção masculina nesse início de trabalho. Uma das perguntas que eu fiz ao presidente foi se eu poderia trocar ideias com o Tite. Eu espero que isso aconteça, vai engrandecer muito o meu trabalho, eu admiro demais o Tite como pessoa, como profissional. Então eu espero que isso sim aconteça, vai engrandecer não só o meu trabalho, mas o trabalho que vai ser feito dentro da seleção. Boa sorte, Emily. E falando nas mulheres do nosso futebol, elas estão com tudo? A craque Marta, mais uma vez, está na lista das candidatas a melhor jogadora do planeta Terra. Essa notícia é o destaque do site gazetesportiva.com que a gente traz para vocês. Hoje a FIFA divulgou a lista das 10 atletas que estão na disputa na temporada 2016. Marta é a única brasileira na lista. O país com mais atletas indicadas é a Alemanha, tem 3 atletas campeãs olímpicas concorrendo ao prêmio. Aos 30 anos, Marta já venceu o prêmio 5 vezes, mas não ficou entre as finalistas do ano passado. O formato de votação para o prêmio será o mesmo para eleger o melhor treinador e os melhores atletas homens. 50% da decisão será baseada nas escolhas dos capitães e técnicos de todas as seleções do mundo e os outros 50% determinados pelo voto popular em conjunto com mais de 200 profissionais de imprensa espalhados pelo planeta. Boa sorte para a nossa rainha Marta. É bacana ver a Marta mais uma vez indicada, é a 13ª vez, né? Quer dizer, isso é um feito fantástico. É melhor que todas. E ainda mais considerando... Diferentemente dos homens, o futebol feminino nunca teve apoio. Então é pelo talento dela, simples assim. Não creio que ela seja finalista, até pelo futebol. Você não acha que ela vai ganhar? Não, ela estava aquém do que ela pode fazer. Nos Jogos Olímpicos a gente viu isso, ela não foi decisiva. Mas só o fato de ela já ganhou 5 vezes também, né? Ou mesmo que tem o Messi, se não me falha a memória. Acho que sim. Que é um recorde, é absurdo.
Ela ganhou mais do que qualquer homem no Brasil. Não, isso já é reverência, mas ela já está na curva descendente. Não é nenhum demérito, faz parte, é um ciclo de vida. Você atinge o apogeu, depois você tende a cair. Ai, credo, Celso, coisa triste. Não é verdade, É da vida, velho. Quer dizer, só o fato dela já ter sido indicada já é um baita reconhecimento e mostra a competência dela. Tá valendo. Mas daí a dizer que vai ganhar... Ela é melhor que as outras 9, juntando todas no engraxa chuteira dela. Falando com o coração, né? Coração, com pulmão, com todos os órgãos. Um dos mais longos jejuns de títulos do esporte mundial acabou nesta quarta-feira. O Chicago Cubs, que é uma das principais equipes da Major League Baseball, campeonato de beisebol dos Estados Unidos, conquistou um título que não acontecia há 108 anos, gente. Eles estavam há 108 anos esperando. Morreu gente e não ganhou nada. A partida decisiva da série contra o Cleveland Indians foi uma das mais emocionantes de todos os tempos. Imagina quem assistiu esse jogo. Com 3 vitórias para cada equipe, o 7º jogo desempataria a decisão e definiria o campeão. O Cleveland jogou em casa e também tentava encerrar um jejum enorme de 68 anos sem vencer a World Series, como é chamada a final do campeonato. E teve de tudo nessa partida. Depois de liderarem o placar durante todo o jogo, os Cubs tomaram um empate na 8ª entrada e apenas uma do fim do jogo. Como o placar empatado em 6-6 ao fim da 9ª entrada, foi necessário uma 10ª, tipo uma prorrogação. Não sem antes uma interrupção do jogo por causa da chuva que caía em Cleveland. Com o reinício da partida, os Cubs conseguiram completar 2 corridas, os Indians apenas uma, e o placar terminou 8-7 para a equipe dos Cubs, uma das mais populares da liga. A vitória encerrou uma maldição que atormentava os torcedores do time azul de Chicago. Em 1945, Billy Sinis, um imigrante grego, foi expulso das arquibancadas do estádio dos Cubs porque levou um bode ao jogo e o cheiro do animal incomodou os outros torcedores. Enquanto era retirado do local, ele lançou uma praga dizendo que os Cubs nunca mais seriam campeões de nada. Nossa, esse grego maldito, hein? A história virou folclore nos Estados Unidos, finalmente chegou ao fim agora, depois de 108 anos para alívio dos torcedores, porque o bode e o grego morreram. E se no ano passado o Brasil teve o primeiro campeão da Major League Baseball, nesse ano um atleta daqui também fez bonito, chegou à decisão, mas não foi campeão, o catcher Ian Gomes, do Cleveland Indians. Parabéns para ele e para os Cubs, que conseguiu encerrar esse jejum. Confusão, notícia. Dessa lógica, a gente já sabe que uma praga dura 108 anos. Meu grego! Então pense bem, se rogar uma praga em você, em 108 anos, acaba. Mas você já morreu? Isso significa que o Benfica, então, só vai ser campeão da Liga Europa, da Liga dos Campeões aqui. Bom, isso foi em 63. Já se passaram quase mais 50 anos. Tem mais uns 50 anos de jejum, então, o Benfica. Isso é praga de bode. Praga de bode. Leva alguém um bode num estádio de futebol e roga a praga, né? Se expulsarem. Não façam isso. Não vai poder entrar com o bode. Não, só para explicar, que o Benfica, por causa do Bela Gutmann, né, falar que quando ele saiu, falou assim, não, o Benfica nunca mais vai ganhar uma Liga dos Campeões. Está prevalecendo até agora. Não ganhou, né? Não ganhou. Vou fazer um convite para você. Tem programa para domingo à noite? Tem? Agora tem. A partir com camisa das 9 do Grêmio da noite, ou sem camisa do Grêmio? Com camisa do Grêmio. A partir das 9 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate com a camisa do Grêmio e a cobertura completa de mais uma rodada do Brasileirão. E nesse domingo, nós teremos aqui nos nossos estúdios convidados de peso. Não gordos, mas de peso. Estarão conosco o treinador Vanderlei Luxemburgo, sempre polêmico, e o novo diretor de futebol do Coringão, Flávio Adalto. E a dupla Boca Palmeiras, que faz sucesso na internet com músicas do Verdão. Então a gente te espera, domingão, tá certo? Você vem, Alberto Helena Júnior? Não é meu dia. Está convocado, Queria muito então. dar um abraço no Flávio, da Dalton, né, velho companheiro, e no Luxemburgo. Tá falando pra burro aí. Mas parece que está se abrindo a perspectiva dele ir para o São Paulo, viu? Do Luxemburgo? Parece que ele está conseguindo romper certos preconceitos, certas resistências que da diretoria lá. E pelo que o passarinho me contou, se o salário for baixinho, ele vai. Ele
Ele é capaz de... Salário baixinho e sem multa, ele vai. E olha só, foi campeão no Corinthians, foi campeão no Palmeiras, foi campeão no Santos. Tá ultrapassado, Celso? Tem que ver o trabalho Jamais dele. Luxemburgo estará ultrapassado. Existe trabalho é uma coisa, né? Resultado é outra coisa. Faltam resultados para o Luxemburgo nos últimos tempos. Há quantos anos já? 10? Perdi a conta já. Enfim. Mas outra coisa, já que você falou de Boca, eu me lembrei de uma outra coisa. Não vai falar da Argentina. Vou. O Boca está fora da próxima Libertadores da América. E o Tevez está sendo muito contestado lá na Argentina. Vem pro Corinthians. Né? De repente. Está chegando a hora. São Paulo e Corinthians fazem no sábado, 7h30 no Morumbi, o último clássico do ano envolvendo equipes paulistas no Brasileirão. O repórter Vinícius Rodrigues, filho da dona Márcia, irmão do Rafael, esteve no CT da Barra Funda acompanhando o treino do tricolor. A primeira vez a gente nunca esquece. No caso de Cueva, o primeiro gol com a camisa tricolor segue intacto na memória recente do torcedor. O início de uma trajetória até aqui promissora. Em 21 partidas pelo São Paulo, o Cueva marcou 6 gols e se tornou peça ofensiva importante do time na briga contra o rebaixamento. Mas aquele primeiro gol foi especial. Foi no dia 17 de julho deste ano. Primeiro turno do Brasileirão, clássico em Itaquera, Corinthians e São Paulo. Pênalti para o tricolor. E quem pega a bola é justamente o peruano, que estava na sua 4ª partida pelo São Paulo e chamou a responsabilidade. Foi lindo anotar a Corinthians em um clássico. Foi lindo marcar em um clássico contra o Corinthians. O mais importante é vencer. Nos clássicos não tivemos melhor sorte e agora esperamos que seja diferente. Esperemos que o dia sábado seja distinto. Até agora são mais de 43 mil ingressos vendidos. Promessa de Morumbi lotado para sábado, às 7 horas da noite. Eu creio que o torcedor, o verdadeiro torcedor do clube, deve estar nos momentos bons e ruins. O que estão demonstrando nessa hora, os são paulinos, é que estão conosco no momento em que mais precisamos, disse Cueva. Roberto, São Paulo vai mesmo precisar de apoio. Eu acho a situação do São Paulo delicada, apesar de estar 6 pontos atrás, acima da zona do rebaixamento. Vou explicar por quê. Não quero ser catastrofista, mas é uma realidade que tem que ser desenvolvida. São Paulo e Corinthians, vamos imaginar que o São Paulo perca esse jogo e o Vitória ganhe do Atlético Paranaense. Essa diferença para a zona do rebaixamento cai para 3 pontos. 3 pontos, faltando 4 rodadas. São Paulo ainda tem Grêmio em casa, mas é um jogo difícil. Chapecoense fora, Atlético Mineiro fora, só teria vida fácil mesmo contra o Santa Cruz na última rodada. Ou seja, o risco ele é iminente, não é nenhum absurdo você dizer que o São Paulo está ameaçado pelo rebaixamento, embora hoje esteja 6 pontos à frente da zona do rebaixamento. Esse jogo com o Corinthians, eu diria que é o jogo da vida do São Paulo no campeonato. O São Paulo criou a situação para ele, né? Ele cavou o poço e agora fica andando na beirada. O problema é que não tem time para mudar muito esse comportamento. O técnico é uma bela figura, um treinador competente e tudo, mas não acho está no momento certo, no lugar certo. E o São Paulo vai precisar muito do Cueva. Sim. O Cueva precisa criar mais do que ele cria. Precisa participar mais. Ele é um bom jogador. Não é um super craque, mas é um bom jogador. Caiu, né, de produção. E caiu de produção. E o São Paulo tem que apostar nesses meninos e aguentar a barra. Mas o cara é muito jovem. Nego, só vai deixar de ser muito inexperiente com experiência, jogando. É o único jeito, não tem outra forma. Enfim, vai ser duro para o São Paulo. Vai. No Coringão, destaque dessa quinta-feira foi a apresentação oficial de um importante reforço para a temporada do ano que vem. Veja com Felipe Sboril. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
O garoto Jô está de volta. Foram 11 anos longe do Corinthians. Criado nas categorias de base do Timão, só ele sabe o tamanho da felicidade que está sentindo. Passa um filme na cabeça, né? Eu sentei aqui agora, realmente a emoção bate bem forte porque eu nasci aqui no clube, né? Eu cheguei no Corinthians, eu tinha 7 anos de idade. A história não nega a qualidade desse jogador. Aos 16 anos é o atleta mais novo a vestir e marcar um gol com a camisa do Corinthians. É também o mais jovem a anotar um gol em clássico com 17 anos. O mundo deu voltas. Jô passou por dificuldades extra-campo que quase acabaram com sua carreira. Antes mesmo de ver tudo ir para o buraco, Jô se recuperou. No início de 2015, quando eu retornei ao Atlético, a partir dali eu comecei a realmente dar valor à minha família, a meus pais, a minha esposa, ao meu filho, né? E aí foi quando realmente eu parei para pensar que eu poderia estar jogando a minha vida no lixo, né? E até a minha história dentro do Atlético Mineiro. E foi dali que eu comecei a procurar o caminho de Deus e comecei a encontrar direção, e foi aonde tudo voltou, né, a melhorar. Sem atuar em uma partida oficial há mais de 3 meses, o atacante de 29 anos assinou o contrato com o Corinthians por 3 temporadas. Mesmo com o tempo parado, ele sabe da responsabilidade que terá pela frente. Eu joguei uma Copa do Mundo, né? Tem 2 anos atrás. Pode ser que alguns questionem muitas coisas, mas eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que me dedicar. Como você falou, eu estou me cuidando, me cuido mais. Hoje, fisicamente, não estou muito abaixo, apesar de estar 3 meses parado. Então, eu tenho me cuidado, eu tenho me dedicado. Jô só poderá atuar em 2017. Até lá vai ter tempo suficiente para aprimorar a parte física e começar o ano com o pé direito. Agora mais maduro e consciente, o atacante poderia até dar um conselho para aquele menino que com apenas 16 anos encantou muito torcedor nas arquibancadas. Juízo, acho que essa é a palavra, né? Às vezes você se pega em momentos na adrenalina, né, e faz coisas que, de repente, até mesmo o seu subconsciente você não queria fazer, mas na empolgação você acaba fazendo. Então, eu diria juízo, né? Hoje, com mais cabeça, mais tranquilo, mais centrado, eu reflito bem nos meus erros que eu fiz no passado e, claro, com a ajuda de Deus, hoje na minha vida eu tenho uma direção melhor, mas acho que a palavra-chave seria juízo. Já não era sem tempo, está virando veterano, já jogou no futebol europeu, passou por grandes clubes, disputou Copa do Mundo, voltou ao clube que o revelou. Só falta mesmo ter juízo e fazer os gols que a Fiel espera. Eu tenho cá comigo um palpitezinho de que vai dar certo o jogo, viu? Ele nunca foi um centroavante espetacular, mas era um centroavante, canhoto, alto, aquele período dele no Atlético Mineiro foi muito bom, né? Não sei, essa questão de bebe, não bebe, reza, não reza, isso aí é meio relativo, cada um é cada um e em certos casos até é conveniente o cara, sabe, limpar a cabeça com a cervejinha e tal. Uma dosezinha. Mas o fato é que eu acho ele um bom jogador, quer dizer, um bom centroavante. O Corinthians não tem ninguém para essa posição, né? Está improvisando o Guilherme. E acho que, não sei, algo lá dentro de mim diz que o jogo dessa vez vai funcionar no Corinthians. A propósito, muito rapidinho. Vai funcionar ou não vai, Celso? Não, vou falar de outra coisa. Não, mas eu tô pensando. Não, depois. Eu assisti a um filme, O Milagre de Berna, e não sei se é baseado em fato real ou não. Um jogador da Alemanha, na véspera da final, chegou bêbado no hotel e o técnico viu. Eu não me lembro o nome do jogador. E aí o técnico pensou em cortá-lo. E aí a faxineira, a arrumadeira, veio para ele assim, finge que você não viu. E ele foi decisivo no jogo.
Tá vendo? Se ele tivesse cortado, talvez ele tivesse perdido o principal jogador, porque chegou bêbado. verdade? Muito provavelmente porque estava estressado, estava no estresse. Enfim, é só uma situação. Quem gosta mesmo da birita? Alemão. Alemão. É verdade o filme? Deve baseado em fatos Baseado reais. em fatos reais. Tá bom, então. E o Jô, certo ou não dá certo? Acho que eu acredito sim. Então tá bom. É Agradecendo melhor do que todos que estão lá para fazer gol no Corinthians. Agradecendo nossa audiência, o Jean Barretos, trio de ferro no Gazeta Esportiva, beijo pra você. Vera Lúcia de Azevedo, sempre ligadinha. Carlos Eduardo Marques, Raione Siqueira, maridão acompanhando também. Lurdinha Santos e o Alex Sandet. Vai, Santos. Hora de falar do líder do Brasileirão. O repórter Adriano Dolfi acompanhou os trabalhos do Verdão agora à tarde na Academia de Futebol e tem as informações. Aqui no Palmeiras, a novidade foi a presença do técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Rogério Micali, também campeão olímpico, medalha de ouro na última Olimpíada realizada aqui no Brasil. O técnico falou sobre o reencontro com Gabriel Jesus, Fernando Praz e, claro, sobre a visita aqui na Academia de Futebol. Olha, o Gabriel Jesus eu sempre vejo como um dos grandes talentos do futebol brasileiro e não muda em nenhum momento, é normal uma oscilação, eu acho que é natural. O Gabriel tem 19 anos, é que nós temos uma expectativa em relação a jovens talentos que a gente acha que ele tem que manter um nível de trabalho sempre no mais alto nível, e é ser humano, está em final de temporada, tem uma sobrecarga de jogos, se a gente for analisar em cima desse jogador, dos jovens jogadores, então é natural, mas eu vejo ele como um grande jogador do nosso futebol, um jogador assim com virtudes, não é à toa que foi vendido para o City da forma que foi. Eu acho que o mundo vê isso nele. Como é que você vê aqui para olhar as categorias de base, mas teve o reencontro com o Fernando Praz, né? Foi você que deu a oportunidade dele sonhar aí com a seleção brasileira. Como é que foi o reencontro com ele? Eu falei para ele que ele está preparado para as próximas Olimpíadas. É sempre bom. O Fernando é uma grande pessoa, um grande homem, né? Um atleta exemplar. Ele tinha falado que o sonho dele poderia, de repente, até se tornar realidade, que seria ser campeão nas duas competições, o brasileiro e os Jogos Olímpicos. Ele se tornou um campeão juntamente com a gente. Ele não jogou, mas fez parte de tudo. Arthur, Daniel Fusato, Ana Guimarães, enfim, nomes de categoria de base do Palmeiras que têm impressionado e têm chamado sua atenção. Além deles, quem mais chama a sua atenção nas categorias de base do Palmeiras? Bom, esses nós estamos levando, são jogadores que já estão convocados, estamos observando outros, já levamos para treinar também. Eu não gosto de citar, porque senão gera uma série de fatores que não é interessante para o clube, mas observamos sempre, sabendo do potencial do time de juniores do Palmeiras, sempre fazendo boas campanhas. Então, qual que é a nossa função? É acompanhar, isso nós fazemos. Palmeiras que segue treinando nessa semana cheia de atividades visando o confronto de domingo contra o Internacional no Allianz Parque. Cuca não terá um jogador importante à disposição, Moisés, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e o atacante Dudu falou sobre o adversário, que foi eliminado da Copa do Brasil, mas agora pensa em apenas uma competição. O time deles fez um jogo muito competitivo contra o Atlético, correram muito para tentar buscar o resultado. É normal deles dar uma cansada e a gente tem que procurar pegar isso da melhor forma pra gente, né? Botar um bom ritmo contra eles, impor velocidade em cima deles, que eles vão estar um pouco desgastados no domingo. Bom, a presença do Micali, né, que fez um belo trabalho nas Olimpíadas, lá no Palmeiras, eu espero que inspire o time do Palmeiras a voltar a jogar bem. Porque o Palmeiras não está jogando bem, está ganhando, continua líder, deve ser o campeão, tudo indica que será o campeão, mas não está jogando um futebol, né, de acordo com vistoso, a sua competência. Né? Não é. Não tá. Não. E deve piorar um pouco com a ausência do Moisés, que esse tem sido o jogador mais importante, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, entre todos, né? Na minha opinião, até seria o médio volante da minha seleção do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim... Só rapidinho, mestre. Claro. Gabriel Jesus merece todas essas críticas? Não, né? É natural. Esse menino sobe e desce ao longo da carreira.
E o Palmeiras não está jogando bem e ele é o último a sofrer as consequências disso. Né? Tá certo. Terceiro colocado com 61 pontos, 6 atrás do líder Palmeiras. O Santos não pode pensar em nenhum outro resultado que não seja vencer a Ponte Preta em Campinas, se quiser continuar sonhando com o título do Brasileirão. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Rei Pelé acompanhando o treino do Peixe. Confira. É isso, Michele. O time do Santos realizou o seu penúltimo treinamento antes da importante partida do próximo sábado contra a Ponte Preta na cidade de Campinas. O Santos está a 6 pontos do líder Palmeiras, restam 5 rodadas e a equipe santista, claro, ainda acredita no título, mesmo sabendo da dificuldade, mesmo sabendo que o Santos não depende somente da própria força para conquistar o Campeonato Brasileiro. A boa notícia no treinamento dessa tarde, que foi fechado à imprensa, foi a presença de Vitor Bueno trabalhando normalmente com os demais companheiros. O jogador está recuperado de um longo período de inatividade. O motivo? Uma lesão muscular. Na verdade, foram 8 jogos. Voltei na metade desses aí, só que joguei apenas 10 minutos, 15 minutos no máximo. Pesa um pouco o preparo físico, o ritmo de jogo que eu vinha tendo. Tinha jogado todos os jogos até então no Brasileiro e acabei perdendo um pouco disso. Mas a partir do momento que eu comecei a correr em campo, comecei a me preparar, tanto fisicamente quanto mentalmente, para voltar para responder à altura. Apesar da volta de Vitor Bueno, Michele, o Jean Mota está mantido no meio-campo. O motivo é que Lucas Lima está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Na zaga, o garoto Nogueira, que foi revelado nas categorias de base do Santos, está confirmado para o lugar de Luiz Felipe. O jogador com uma lesão no joelho não jogará mais essa temporada. Do CT Rei Pelé, na Baixada Santista, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Quem será o campeão da Copa do Brasil, Atlético Mineiro ou Grêmio? E deu o quê, João Batista? Põe na tela! 72% dos votos. Cadê na tela? Deu que é o Atlético Mineiro. Ó, eu achava que ia ser o Grêmio, hein? Nossa, chama. Nós 3 erramos. Quer dizer, erramos não. Vamos ver. É isso aí. Saber. Tá bom? Mestre, bom final de semana. Beijos e abraços. Beijos e abraços. Celso. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Celso, fique esperto, ó.